Cidade Alerta de volta, agora 6 horas e 6 minutos. Tragédia na zona norte de Aracaju. Um homem, identificado como Juan da Conceição, de 25 anos, matou 3 pessoas da própria família na manhã desta terça-feira, com golpes de faca no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju. De acordo com a polícia militar, ele foi morto em seguida após a ação policial. As vítimas são o pai do suspeito, o seu Cosme da Conceição Santos, a tia do jovem, a Maria da Conceição Santos, e o marido dela, o Adailton Roberto Mota. Segundo informações, a tia e o tio estavam dormindo no momento em que foram surpreendidos com os golpes de faca. O crime aconteceu enquanto Juan era marchante. Ele estava hospedado na casa dos familiares dessa tia, que era também dona proprietária de um restaurante que fica embaixo da residência. Uma criança, também da família, presenciou a cena, conseguiu fugir do imóvel e solicitar socorro. Acompanhe agora os detalhes na reportagem de Douglas Magalhães. Uma tragédia em família chocou moradores do bairro Santos Dumont, na zona norte de Aracaju, na manhã desta terça-feira. Segundo informações apuradas no local, Juan Paulo da Conceição, de 24 anos, matou a golpes de faca o pai, Cosme da Conceição Santos, a tia, Maria da Conceição Santos, e o tio, Adailton Roberto Mota, de 57 anos de idade. Após o crime, o suspeito subiu no telhado da residência armado com uma faca e foi filmado por populares enquanto gritava. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram um homem em estado de grande agitação. De acordo com a polícia militar, ele reagiu à abordagem e acabou sendo neutralizado com um disparo. O caso provocou forte comoção. O mecânico Joselito Vieira, vizinho da vítima, relatou que chegou a presenciar o momento de tensão. Ele esfaqueou ela dormindo. Dormindo? Eu tô dizendo assim porque eu subi pra ver. A tia, ele matou ela dormindo? Oi, na cama, ela tava na cama, o velho no chão e o outro. Matou todos os 3. E ainda desceu todo ensanguentado, com a faca na mão. Aí eu digo, não. Aí corri atrás dele com o cano e ele voltou de novo lá pra cima. A tragédia poderia ter sido maior. Rafaela, na hora da dona Maria, dona do restaurante, chegou cedo para trabalhar com um filho de 8 anos de idade. Ela entrou no restaurante, o garoto subiu para conversar com a avó. Quando viu o quadro de sangue, de medo e de terror, ele desceu e avisou a mãe. Ambos saíram do local, evitando assim que houvesse mais vítimas no local. Dona Gildete Francisca dos Santos, irmã de Maria, afirmou que a vítima havia acolhido o sobrinho, que recentemente deixou o sistema prisional e usava tornozeleira eletrônica. Em dezembro do ano passado, ele agrediu a mãe e a avó e acabou preso. Menos de 2 meses depois, foi liberado usando tornozeleira e foi acolhido pelas vítimas, já que nenhum outro familiar aceitava a convivência com Juan Paulo, que era usuário de drogas e tomava remédio controlado. Ela só quis ajudar, ela deu apoio a ele e o meu irmão, que era o pai dele. Terminou nesse jeito. Outros familiares, ouvidos pela nossa reportagem, falaram sobre a tragédia que se abateu sobre a família e lamentaram o fato de Juan ter sido acolhido pela tia e ter praticado ato tão brutal. Coisa muito triste, viu? Até agora a ficha nem caiu ainda. Juan já tinha sido hospitalizado, já era para estar guardado em algum lugar, né? Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil estiveram na residência, na Avenida Euclides Figueiredo. Os delegados Cássio Viana e Juliana Alcoforado coordenaram os primeiros levantamentos, ouvindo parentes e testemunhas. O corpo de Juan Paulo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, em cima da casa, local onde ele morreu. A Polícia Técnica fez perícia no local. Basta nós entendermos melhor através da cena do crime, né? As cenas são muito violentas, né? O ambiente da casa
As imagens são bem fortes, então, para a nossa perícia poder detalhar mais a sequência das mortes, o que mais teria ocorrido, né, dentro da residência. Polícia Civil agora, nós vamos apurar, em primeiro lugar, a questão da saúde mental dele, né? Já requisitamos junto ao Instituto Médico Legal os exames toxicológicos, né, para saber o grau de entorpecentes que ele estava no momento, e ouvir demais familiares para podermos encaixar todos os fatos, né, e esclarecer todas as circunstâncias e o que provavelmente pode ter levado ele a esse ato tão insano, né, tão violento e tão abominável. Você prestou atenção nesta reportagem? O nosso repórter Douglas Magalhães traz informações que são muito importantes para a gente levar para a vida, para outros casos, para servir de exemplo. Esse homem, esse jovem de 25 anos, ele praticou violência doméstica em dezembro contra a mãe e a avó. Ele morava com as duas. Elas não aguentaram. Elas denunciaram, chamaram a polícia, ele foi preso, mas ele foi solto. Ficou com uma tornozeleira eletrônica. Segundo alguns moradores, a comunidade, ele estava sem moradia. Ele estava perambulando, como dizem. Estava uma pessoa em situação de rua. Alguns relatos dizem que ele aprontava, incomodava as pessoas, em completa perturbação mental. Essa tia, uma mulher cheia de muito amor, se compadeceu com a situação do sobrinho e levou ele para a casa dela, para convivência com outras pessoas. E, infelizmente, essa história não terminou bem. Muito pelo contrário. A gente segue falando sobre esse triplo homicídio no Santos Dumont. Agora, a polícia explica o caso. O suspeito foi morto após reagir agressivamente à abordagem, segundo a polícia. Mas quem vai trazer os detalhes é o Lucas Moura. Lucas, tem um vídeo que está circulando muito do momento em que ele é abatido, no momento em que ele é baleado e ele morre, né? Infelizmente, inclusive algumas pessoas comemorando. É preciso ter muita cautela, viu, gente? Não há o que se comemorar. Como foi a atuação da polícia a partir do momento em que recebe o chamado para dar atenção a esse caso? Boa noite mais uma vez. Jéssica, mais uma vez boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Sergipe. Primeiro, antes de qualquer outra coisa, reforçar esta frase muito bem dita por você, que é de acordo com ela que eu penso também. Não há absolutamente nada a ser comemorado nessa história. Não há absolutamente nada a ser comemorado nessa história. A polícia se manifestou a respeito de tudo isso, de toda a ocorrência. Disse que foi chamada ao local para atender a uma ocorrência de suspeita de um triplo homicídio que teria sido praticado nesta localidade. A polícia foi ao local e, chegando lá, se deparou com um indivíduo que aparentava estar instável e que, por conta da postura agressiva que ele adotava, foi necessário utilizar uma munição letal, uma arma letal, para contê-lo. Foi isso que disse a polícia. Inclusive, mais cedo, Jéssica, você teve a oportunidade de conversar com o Tenente-Coronel Alisson Cruz, responsável pela assessoria de comunicação da Polícia Militar do Estado de Sergipe, que trouxe mais detalhes a respeito desta ação policial. Vamos acompanhar. As equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar fizeram a primeira intervenção. E nesta missão de primeira intervenção, a primeira coisa a ser feita é isolar o local do crime. Já havia notícia de que o Juan havia ceifado a vida de familiares, então era preciso toda a cautela, todo o cuidado para fazer a entrada tática e comprovar o que estava sendo dito pelos populares. Chegando ao local, verificou-se que realmente haviam 3 pessoas ensanguentadas ao chão,
uma delas estava, que era a tia, estava na cama, talvez estivesse dormindo quando foi atacada. Em seguida, as equipes fazendo toda a varredura no local, na residência, verificou que o Juan havia empreendido fuga e estava em casas vizinhas, inclusive no telhado da casa. E isso foi constatado e as equipes começaram a verbalizar e tentar mediar para que ocorresse a rendição. Infelizmente, o Juan estava transtornado, há um histórico, segundo o relato de populares, de uso de drogas e também de esquizofrenia. E era um paciente que resistia ao uso de medicamentos. Diante de todo esse transtorno e toda essa tensão, os policiais insistentemente verbalizando, usaram armas de menor potencial ofensivo, que é o elastômero, popularmente conhecido como munição de borracha, mas nada fez acessar esse ímpeto agressivo do Juan. Então, diante da gravidade, da potencial agressividade do Juan, os policiais tentaram insistir na rendição, mas de forma surpreendente o Juan tentou contra a vida dos policiais, o que condicionou os policiais a usar a arma letal e infelizmente o Juan veio a falecer. Ele tentou como contra a vida dos policiais? Ele jogava telhas nos policiais, que eu vi nos vídeos, é visível que os policiais estavam aqui em cima, enquanto o Juan estava no telhado da residência. A distância era curta, até porque os policiais estavam estabelecendo uma comunicação, um contato com o Juan. E neste momento crítico, o Juan fez menção de atacar os policiais com a faca. Ele continuava com a faca, que foi objeto utilizado para ele cometer esses crimes, esses homicídios, e para cessar essa injusta agressão, os policiais foram condicionados a usar a arma letal. A polícia chegou a apreender essa arma utilizada no crime? A partir do momento que o Juan foi neutralizado, a injusta agressão foi neutralizada, aí preserva-se o local e é acionado todo o protocolo de atendimento dessa ocorrência, que é acionamento da Coordenadoria Geral de Perícias, que com sua polícia científica vem fazer todo o levantamento do local de crime, averiguar quais são os vestígios para dimensionar e descrever e relatar, de acordo com esses vestígios, como foi que toda a dinâmica desse ato criminoso. Qual foi o objeto utilizado, qual a gravidade das perfurações, os locais que essas vítimas foram atingidas. Então, tudo isso é coletado. Para tanto, as equipes policiais que fazem a primeira intervenção devem de pronto fazer a preservação do local. Mas há relatos também de populares que no sábado, agora último, era um sábado chuvoso e o Juan estava pelas ruas perambulando nu e causando muito susto a quem transitava aqui pela Avenida Euclides Figueiredo. Já estava morando aqui com a tia quando ele perambulava aqui no final de semana? Isso, já estava residindo aqui, inclusive o pai tentou convencê-lo a entrar para casa e tomar os medicamentos, mas como eu disse, os relatos dão conta de que ele era resistente a cumprir todo o protocolo de tratamento para esta doença. É o que diz a polícia, Jéssica. Acho que a fala do tenente-coronel Alisson Cruz está mais do que clara e, obviamente, que todo cidadão tem muitas imagens disponibilizadas por meio do nosso telejornal e até circulando nas redes sociais, imagens que podem dar o tom do que realmente foi a situação e fazer com que cada um tire a sua própria conclusão. Repito, neste caso, nada a ser comemorado, 4 vidas perdidas. E, obviamente, é um caso que gera uma comoção popular muito grande, porque, de fato, esse jovem tirou a vida de 3 familiares, mas acho que, humanamente falando, isso não é motivo para comemorar a sua morte. Volto com você, Jéssica. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações complementares a respeito do posicionamento da Polícia Militar a esta abordagem. E o que chama a atenção, né, é essa arma branca, uma arma branca. A polícia, desde o início, já começou a desconfiar se ele não era um machante, se ele não trabalhava como um açougue, porque a forma em que esse crime aconteceu, os cortes chamam a atenção. E a faca também, a arma branca utilizada, uma faca de quem costuma trabalhar na área, né? Machante, arma de machante mesmo, não arma de machante, mas a faca
né, que diante de uma situação dessa passa a ser, sim, uma arma branca. A gente fecha os olhos e vem logo a cena, né, desse caso, quanto que é assustador. Um caso muito triste. Imagina como não estão os familiares nesse momento, diante de toda a composição em que tem essa história. Porque esse homem, esse jovem de 25 anos, ele já vinha, né, com muitos problemas. Ele foi casado, a mulher não aguentou ficar com ele, casada com ele, porque existiam muitos conflitos por conta desse comportamento que precisava ser investigado, que precisava de uma atenção clínica. Não é só um problema de segurança pública, é um problema de saúde de um jovem que não foi resolvido esse problema, infelizmente. Bom, e agora nós vamos ao vivo com o Ícaro Novaes, que está acompanhando o início do velório das vítimas mortas por este familiar com golpes de faca na zona norte de Aracaju. Ícaro Novaes já está aqui com a gente. Ícaro, muito boa noite para você. Boa noite, Jéssica. Boa noite para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Uma terça-feira de muita dor para os familiares, sobretudo os familiares da Maria da Conceição e do Adalberto, do Adailton Roberto, né? Que era esse casal proprietário de um restaurante ali na Avenida Euclides Figueiredo, que acabou sendo aí vítima aí nesse triplo homicídio registrado ali na zona norte de Aracaju. Desde as 5 horas da tarde, a família está reunida aqui no velatório que fica localizado na rua Siriri, no bairro São José, para poder dar esse último adeus, essa despedida dolorosa. Estava previsto para 5 horas o início do velório. No momento ele não foi iniciado ainda porque os familiares estão aguardando ainda essa liberação dos corpos da funerária. Está no processo de preparação para esse velório, que deve durar toda essa noite, para que o sepultamento seja realizado na manhã desta quarta-feira. Jéssica, a gente até tentou se aproximar para conversar com os familiares e, em função de tudo que eles passaram ao longo desse dia, né, claro, com as informações que foram chegando para quem não morava com o casal, para os filhos, por exemplo, que não estavam no local e chegaram, tomaram conhecimento, tiveram que se deslocar até lá e tomar conhecimento aos poucos de tudo que aconteceu, com todos os detalhes que foram colocados, né, explicados. Claro que foi um dia muito chocante. Eles pediram para que a gente ficasse um pouco distante, né, respeitasse esse momento de despedida deles. A gente, claro, acatou, a gente está aqui próximo na rua, acompanhando esse início de velatório, chegando muitas pessoas. Se trata de um casal que era muito conhecido ali na região da Avenida Euclides Figueiredo, justamente por ter um restaurante, já há algum tempo tinha um trabalho muito consolidado ali e, claro, criei uma relação especial com clientes, com vizinhança e uma relação também muito forte com familiares. Era um casal que também tinha, como as pessoas gostam de caracterizar, um coração muito bom. Inclusive pelo próprio tratamento que esse casal tinha com o seu Cosme e o Juan, né, pai e filho. O Cosme que acabou falecendo também e o Juan que, de acordo com a polícia, é responsável por desferir esses golpes de faca que tirou a vida dessas 3 pessoas, né? Pelo que a gente conversou rapidamente com as pessoas que estão aqui no velório aguardando para esse último adeus, pessoas que disseram que era um casal que acreditava muito que aquele acolhimento poderia ser determinante para uma recuperação do jovem Juan, que, embora ele tivesse esse histórico aí de agressões, histórico complicado, de inclusive ter dificuldades de lidar com o tratamento e de buscar uma identificação assim até mais adequada do tratamento que ele precisava, ainda assim esse casal ele tinha a disposição de poder acolher o Juan dentro da residência para poder, claro, cuidar de uma maneira mais próxima, estar próximo, tentar de alguma forma ajudar quando ele tivesse, inclusive em momentos de maior, entre aspas, surtos, né, que é o que a polícia também está investigando a respeito do que aconteceu na manhã desta terça-feira na Euclides Figueiredo. Então, os familiares seguem aguardando aqui a liberação dos corpos para poder ter o início desse velório, esse último adeus, que será certamente também um momento de muita emoção ao longo da noite desta terça-feira, até de fato o sepultamento. E é difícil nesses casos a ficha cair, né, sobretudo quando se trata de um caso
como você bem destacou aí no estúdio, com detalhes tão chocantes, né, com a crueldade que se teve, com a exposição, inclusive, de tudo que aconteceu, aquelas imagens do Juan tentando fugir pela região do telhado, a polícia chegando para intervir naquela situação para que ele não fizesse outras vítimas na manhã dessa terça-feira. Então, portanto, Jéssica, a gente segue acompanhando esse caso. E caso a gente tenha alguma outra informação, a gente traz aqui no Cidade Alerta ao longo do programa de hoje. Jéssica. Deixa eu só ver se eu entendi. Neste velatório, todos vão estar juntos, os corpos de todos, ou apenas desse casal, da tia e do esposo dela? Do casal, o casal Adailton Roberto e a Maria da Conceição, é o casal que será velado aqui. Os familiares já estão aqui também, todos aguardando, tem filha, tem sobrinhos, tem amigos, e está todo mundo agora aguardando. A funerária fica em frente ao velatório, então a cada momento as pessoas se aproximam aqui para saber, mas ainda não há previsão. Está sendo feito o trabalho aí pelas equipes técnicas para que ainda hoje à noite haja essa liberação e esse velório possa ser iniciado aqui na Rua Siriri. Jéssica. Obrigada, viu, Ícaro? A qualquer momento, se você tiver uma nova informação, detalhes a passar para a gente, sei que tem uma restrição para que você não acompanhe esse momento de dor, de despedida, e a gente compreende totalmente. A família, neste momento, precisa ser respeitada, porque ela já foi dilacerada, ela já foi exposta de todas as maneiras. Ninguém merece isso. Então, a gente respeita, sim, com certeza. Mas se você tiver alguma novidade, por favor, fique à vontade, volte aqui para conversar com o Cidade Alerta. E a gente volta a falar sobre a tragédia registrada hoje na Zona Norte de Aracaju. Daqui a pouco está começando o velório do Juan da Conceição, que matou essas 3 pessoas, né? O pai, a tia e o esposo da tia. A família diz que ele era dependente químico e enfrentava problemas psicológicos. Vamos ao vivo com Vinícius Mecenas. Vinícius, onde você está? Conta pra gente. Está no velório de algum outro integrante dessa família? Porque o Ícaro, ele está no velório do casal, da tia e do marido dela. Onde você está neste momento? Boa noite, mais uma vez. Oi, Jéssica, mais uma vez boa noite para você e para todos que estão com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Olha, Jéssica, agora, neste exato momento, nós estamos na porta do velatório do Juan da Conceição, de 25 anos, que foi o responsável por tirar a vida dos 3 parentes, né, das 3 pessoas que compõem, portanto, a família. Como você mesmo adiantou, o próprio pai, né, que foi identificado como o Cosme da Conceição Santos, da tia do jovem, né, Maria da Conceição Santos, e também o marido dela, ou seja, o seu tio de consideração, digamos assim, o Adailton Roberto Mota. Neste exato local está apenas o corpo do Juan da Conceição. O corpo do casal se encontra em uma outra localidade. A nossa equipe chegou aqui já há algum tempo, tentou contato com a família. A família, claro, está em um momento de luto e pediu respeito, né, em relação a entrar, portanto, no recinto. Portanto, né, no entanto, a gente já estava aqui na porta, mas até este exato momento não há nenhum familiar dentro da sala. Importante que se frise isso. O corpo do Juan da Conceição chegou hoje por volta das 4h30 da tarde, 4 horas, que foi quando ele veio lá do IML, quando ele passou, portanto, por todo o exame pericial, até ser liberado, né, e a família acompanhar, portanto, essa transferência do corpo até aqui o velatório, mas eles só vieram trazer mesmo o corpo, né, do Juan. O corpo ele foi preparado aqui pela funerária e já está pronto, mas até este exato momento, né, essa sala preta, como vocês acompanham aqui na porta, não tem ninguém lá dentro. Eu conversei com algumas pessoas e a gente conseguiu, inclusive, algumas informações extraoficiais de que esse velório possivelmente vai começar por volta das 8 horas da noite, às 20 horas. É o exato momento em que possivelmente está marcado o início para que os familiares comecem a chegar. A questão é, será que de fato vêm alguns parentes, né? Será que eles estão conformados diante de toda essa situação? Porque algumas pessoas, inclusive foi a fala
da irmã dele, que acabou repercutindo bastante na imprensa hoje, local. E ela dizia que ele era uma pessoa legal, uma pessoa tranquila, mas que por conta de uma série de situações que ele acabou sendo envolvido, ele teve esse surto que culminou, portanto, nas 3 mortes, ou seja, no triplo homicídio. Possivelmente, ela alegou que tinha ali certos transtornos mentais, um sofrimento mental e que também era dependente químico, ou seja, usuário de drogas. Válido ressaltar que ele também fazia o uso da tornozeleira eletrônica e ele, inclusive, cumpria, portanto, essa medida cautelar por conta de uma questão de violência doméstica que ele teve em relação a um outro relacionamento. Então, a própria irmã dele falou ao longo das entrevistas que ela deu hoje para a imprensa no geral, no que diz respeito a esses surtos dele, que aconteceram normalmente por conta após, na verdade, essa série de violências domésticas que ele fez em relação a essa outra parceira. Agora, cabe à própria polícia investigar toda essa situação. A gente percebeu que foi algo que chamou muita atenção da população, principalmente aqui da região do bairro Santos Dumont, que é de onde nós falamos ao vivo agora. Só para situar quem está aí do outro lado da tela, nós estamos ainda também na Avenida Euclides Figueiredo, bem próximo, inclusive, ao local onde aconteceu, portanto, a prática criminosa. Foi ali a cerca de 1 quilômetro, 500 metros, não passa disso, Jéssica. É a distância do local do crime, de onde esse homem matou essas 3 pessoas e morreu após essa ação da polícia, até este exato momento, até este exato local, que é de onde nós falamos, portanto, ao vivo nesse exato momento. Nós, inclusive, chegamos a questionar a própria polícia, qual será o posicionamento dela, principalmente no que diz respeito a essas alegações de parte, uma parcela ali da família que alegou sobre a condição de saúde desse homem. Ele ser dependente químico e também ter sofrimento mental, ter transtornos mentais. E o que é que diz a Polícia Civil em relação a isso? Bom, o inquérito policial ele foi aberto a partir deste momento. A Polícia Civil tem um certo prazo, normalmente de 30 dias, para que as informações sejam coletadas e averiguadas, certificadas, tanto em relação a documentos e exames aos quais esse homem foi, portanto, submetido, além também da própria escuta em loco de alguns parentes, de alguns familiares. Então, o trabalho da polícia agora é apurar em relação a essa questão da saúde mental do autor do crime. Eles vão também realizar alguns procedimentos de exames toxicológicos via IML, que é o Instituto Médico Legal. Então, o corpo, após ele ser, portanto, alvejado pelos disparos da polícia, ele já foi encaminhado imediatamente pelo IML para a unidade do município, que fica ali em Nossa Senhora do Socorro. Então, todos os exames periciais e toxicológicos já foram feitos lá. Agora, o Instituto Médico Legal tem aí também um certo prazo, salvo engano, são 7 a 15 dias, para que esses dados, esses levantamentos sejam feitos, apurados e encaminhados para a Polícia Civil, que é quem vai colocar essas informações todas em relação aos exames no inquérito policial que será posteriormente remetido ao nosso judiciário, para identificar o grau de entorpecentes no organismo e, como eu disse, ouvir familiares para entender o que teria desencadeado esse ato tão violento. Então, a gente também chegou a tentar entender, após o velatório, após esse momento de velório, em relação ao sepultamento do Juan da Conceição. Nós ainda não confirmamos, portanto, o horário, mas nós já temos, portanto, o local que ele será sepultado. Será no cemitério São João Batista, mas eles ainda estão vendo a questão da logística, Jéssica, porque para o corpo ser levado para o cemitério é preciso fazer um agendamento com muita antecedência. E como tudo aconteceu em cima da hora, eles precisaram trazer, portanto, o corpo aqui para o velatório, para a sala da funerária, onde o corpo será velado até que um horário seja definido e assim que encaixado, o corpo será levado, possivelmente amanhã, porque o velório vai durar ao longo de toda a noite, para que amanhã ele seja sepultado no cemitério São João Batista. É válido ressaltar e reforçar que esse corpo chegou do ML aqui com a irmã dele, que chegou um pouco mais cedo também, junto com outros 2 familiares, outras 2 pessoas da própria família. A gente ainda não conseguiu ter ali acesso ao grau de parentesco,
mas as informações que nós temos até esse momento é que o corpo já se encontra aqui, não há ninguém dentro da sala do velatório e que possivelmente ele será sepultado amanhã no cemitério São João Batista. A qualquer momento, novas novidades, a gente volta aqui ao longo da nossa programação. Jéssica. Obrigada, viu, Vinícius? E esse caso do velório do Juan me lembrou muito um outro, de um jovem que praticou diversas atrocidades, que a polícia estava à procura há muito tempo, passou-se meses procurando ele, chegou até ele e ele foi morto, foi abatido também, né? Isso aconteceu há muitos anos, mais de 20 anos. E na porta do IML só tinha uma pessoa que estava compadecida com a situação desse criminoso, do jovem, à época, e era um amigo. O amigo era a única pessoa que tinha essa relação e que ele acreditava que era uma pessoa boa e que ele sentiu muito pela perda. E aí eu vejo o caso desse jovem, o corpo está desde as 4 da tarde num velatório na Avenida Euclides Figueiredo e também, até o momento, ninguém chegou para velar o corpo desse jovem de 25 anos. E diante desse caso, né, que é tão cruel, ele tirou a vida de 3 pessoas da própria família. E a gente compreende o porquê que não tem pessoas nesse momento para velar, para se despedir. Mas a irmã disse que ele era uma pessoa boa e que se não fossem esses transtornos mentais, a dependência química, ele seria uma outra pessoa, ele teria uma outra perspectiva de vida. Teria, não terá mais.